Olá, tudo bem? Vamos para mais uma matéria, agora totalmente já entrando no segundo bimestre, nós vamos começar a ver a preservação da biodiversidade. Primeiramente, vocês têm que saber o que é a biodiversidade. A biodiversidade, ele é o equilíbrio fundamental para todos os seres vivos, é o equilíbrio do nosso planeta, e tem a necessidade, então, se é o equilíbrio, de preservação de todas as espécies. O Brasil é um dos maiores países que possui a maior concentração de biodiversidade no mundo, principalmente na Amazônia. Ela é um exemplo de grande ecossistema que possui a maior diversidade que tem no mundo, né? Nós temos biodiversidade de componentes vivos e não vivos dentro de um lugar só. Então, a gente pode destacar que a biodiversidade ela é tanto para animais e natureza, quanto para as plantas, tá? Ela é para todos esses processos que existem na natureza, principalmente relacionados à cadeia alimentar. Então, para seres vivos, seres autotróficos e seres heterotróficos, que produzem ou não o próprio alimento. Então, uma curiosidade que se tem é que desde os primórdios da planeta Terra, 99% das espécies que já viveram no Brasil, no planeta, quer dizer, no Brasil não, mas no planeta já estão extintos. Então, quer dizer que a qualquer momento, qualquer tipo de espécie, se não ter uma preservação, uma conservação, ela pode ser extinta. Além disso, tem-se também, para a conservação da biodiversidade, ambientes de quesitos paradisíacos, turismos, e pode ter relevância, né, cultural e também relevância econômica para o país. Só que isso tem os prós e os contras. Para que toda a natureza, a riqueza seja preservada, ela produz unidades de conservação. Nós temos aqui no Brasil a unidade de conservação do meio ambiente, que é a MAMA. Então, ela produz uma estratégia eficaz para a manutenção dos recursos a longo ou curto prazo. O intuito dessas organizações é otimizar os processos de gestão e facilitar a criação de novas áreas de conservação. Isso começou no ano 2000, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação do nosso Brasil. As unidades são espaços geralmente formados por áreas e constituídas com o objetivo de preservar a fauna, a flora e todos os componentes existentes naquele local. Além de ter uma unidade de conservação, foi se dividido, então, em dois grupos, proteção integral e uso sustentável. Olha a diferença. Quando eu falo de uma unidade de proteção integral, são aquelas que não podem ser habitadas pelo homem. Quer dizer que aquele local de unidade de conservação não é habitado pelo homem. Um exemplo disso é o Fernão de Noronha. Lá em Noronha, é uma ilha, né? Ela é totalmente conservada e não se vive. Só tem algumas pessoas que ficam lá, mas que ajudam na conservação. São alguns biólogos, alguns conservadores de meio ambiente, estudantes, mas não pode se viver lá dentro. E para visitar, tem que ter um limite. Por quê? Porque se o homem fica interferindo naquele local, causa problema, né? As atividades antropóricas, ela pode causar diversos problemas. São divididos essas unidades de proteção integral em cinco, na verdade. Estação ecológica, reserva biológica, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Esse é o caso de Fernando de Noronha. E a unidade de conservação é aquela em que o homem ele pode ficar, mas que não seja exagerado, né? Que é o parque que nós temos, a Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional da Iguaçu. Então, são exemplos de conservações, né, que o homem pode visitar, mas não pode interferir. São 7 deles. Tem o patrimônio, né, natural, desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, de flora. A partir disso daí, eu procurei um texto para vocês vão olhar esse texto. Também tem uma dica de aula do vídeo super legal, que vocês vão ajudar a resolver as questões. Não é difícil, prestem bastante atenção, façam, é uma atividade nova, é um bimestre novo. Infelizmente, a gente não está junto, não gostaria, mas façam com atenção, tá? Precisando, pode me chamar para tirar dúvida, certinho? No texto também tem um texto especial sobre o Covid-19. Toda semana eu vou passar para vocês um texto especial, para vocês não ficarem se atentando só àquilo